Oi, pessoal. Função exponencial. O que é uma função exponencial? É uma função do tipo f de x igual a x quadrado, tá? A gente estava trabalhando com a equação exponencial, que a gente viu que a gente tinha uma base a elevada a um expoente x, tá? Minha incógnita x, ele estava no meu expoente, tá? O que tinha que acontecer? O meu a tem que ser maior que zero, tá? Ele nunca é negativo, ele sempre vai ser positivo, tudo bem? E esse meu a, ele é diferente de 1, ele não pode ser igual a 1. Por quê? Se a minha base for 1, o que vai acontecer? 1 elevado a qualquer valor é sempre igual a 1, tá? Então, isso vai ser sempre 1. Então, isso seria uma reta constante e no y valendo 1, o gráfico dessa função, tá? Então, isso seria uma reta. Então, eu teria uma função de primeiro grau e não uma função exponencial, tá? Então, o que eu tenho como restrição aqui? Meu a é sempre maior que zero e meu a é diferente de 1, não pode ser 1. Então, é qualquer valor positivo menos o 1, ok? Então, vamos ver alguns exemplos de função exponencial. Então, eu posso ter f de x igual a 2 elevado a x, g de x igual a 3 elevado a x, tá? H de x é 1 sobre 2 elevado a x. Ah, professora, mas pode ser uma fração também? Pode, tá? Ela pode ser uma fração entre 0 e 1. Pode ser, tá? Então, m de x igual a 1/3 elevado a x, tá? Então, pode ser qualquer valor, desde que seja positiva, tá? E como que eu vou trabalhar o gráfico dessa minha função exponencial, tá? Então, vamos primeiro, sempre que eu trabalho com gráfico, fazer a nossa tabelinha, tá? Então, vamos fazer o gráfico do 2 elevado a x. Então, eu vou estabelecer alguns valores para x, como a gente sempre faz. No caso aqui, vamos ver o que acontece para o x valendo 2, para o x valendo 1, x valendo 0 e o x valendo menos 1. É importante também saber o que está acontecendo para o x no lado negativo, tá? O que eu vou fazer? Para cada valor de x aqui, eu vou substituir no meu expoente, fazer as contas e ver o que vai acontecer, tá? Então, aqui, como eu tenho 2 elevado a x, se meu x está valendo 2, isso é 2 ao quadrado. O que é 2 ao quadrado? É 2 vezes ele mesmo, né? 2 vezes 2. E 2 vezes 2 é igual a 4. Então, eu já tenho, se o x vale 2, meu y vale 4. Para o x valendo 1, então, é 2 elevado a 1. O que é 2 elevado a 1? Basta eu copiar o 2 uma vez só. Então, para o x valendo 2, o y vale... Desculpa, para o x valendo 1, o y vale 2. X valendo 0, isso vai ficar 2 elevado a 0. No lugar do x, eu coloco 0. Qualquer número elevado a 0 é sempre igual a 1. E para o x valendo menos 1, no lugar do x, eu vou colocar menos 1. Então, é 2 elevado a menos 1. O que acontece quando eu tenho expoente negativo? Eu inverto a minha base, lembra? Como eu não tenho ninguém aqui embaixo do 2, é como se fosse o 1 que estivesse escondido. O 1 vai para cima e o 2 vem para baixo. Então, isso é 1 sobre 2. E esse expoente que era negativo, ele se torna positivo. Isso é 1/2 elevado a 1, que nada mais é que 1 sobre 2, tá? Eu vou pegar, então, agora esses valores e vou transpor no meu gráfico. Use sempre uma régua, tá? Para ficar bonitinho. Então, o que a gente tem aqui? Se meu x vale 2, o y vale 4. Então, o que eu vou pegar aqui, ó? No meu eixo x, o ponto que tá valendo 2 vai ter que se unir no eixo y com 4. Então, vamos com a régua. O x valendo 2 vai subir até o que encontra o que vem do y valendo 4. E eu vou marcar esse ponto aqui, certo? Depois, eu tenho que para o x valendo 1, o y vale 2. Mesma coisa aqui, ó, na reta. O x onde vale 1 vai ter que se unir com o y valendo 2. Então, vamos unir esse ponto.
vou subir o x valendo 1 até o que vem do y valendo 2. Vou marcar esse outro ponto aqui. Depois, se o x vale 0, o y vale 1. Então, o x valendo 0 tá aqui, vai unir com o y valendo 1 tá aqui, ó. Ele está exatamente em cima do eixo y. Por quê? Porque meu x vale 0. Então, meu ponto vai estar exatamente em cima do eixo y. E o último ponto, se o x vale menos 1, o y vale meio. O x, opa, menos 1 tá aqui, menos 2 tá aqui, tá invertido. Para o x valendo menos 1, o y vale meio. Onde que está o meio? O meio é 0,5, está exatamente entre o 1 e o 0, na metade, ó. Tá aqui, ó, 1 sobre 2. Então, vamos unir x valendo 1, menos 1, com o y valendo meio. Tá outro ponto aqui. Isso aqui vai formar uma reta. Se a gente ver, ó, pegar esses valores, eles não formam uma reta, tá vendo, ó? Ele não vai formar uma reta, tá vendo que esses pontos aqui, ó, eles estão para baixo? Não vai formar uma reta direitinho. Isso não é uma reta, tá? Equação exponencial não é uma reta. E não é uma curva como a parábola. Ele não sobe e desce. Ele simplesmente ou sobe ou desce, tá? Esse caso aqui, ó, ele é uma curva, ele é metade da parábola. Se eu unir, ó, ele vai fazer só metade da minha curva. Ó, parece um escorregador, no caso, tá? Olha aqui. Tá vendo? E uma coisa que a gente tem que prestar atenção é que essa curva, ó, ela vai descendo, vai descendo, vai descendo, ela vai ficando cada vez mais próxima do meu eixo x, só que ela nunca vai ultrapassar meu eixo x e vir aqui pro lado negativo. Nunca vai acontecer isso, tá? Então, ela nunca vai vir aqui pro lado negativo do y, tá? Por que ela nunca vem pro lado negativo do meu eixo y? Porque aqui, ó, eu defini que meu A é sempre maior que 0. Então, minha potência vai ser sempre positiva. Então, meu gráfico vai estar sempre pro lado positivo do y. Ele nunca vai ultrapassar aqui o lado negativo do y. O x, sim, tá? Eu vou ter valores pro eixo positivo e pro eixo negativo, pro lado negativo do x. Agora, no caso do y, não. Sempre vai vir cada vez mais pertinho do x, tá? Mas nunca vai cruzar esse meu eixo x, ok? Outra coisa, eu sempre vou ter meu gráfico cruzando o 1 aqui. Por quê? Sempre que eu usar o 0, tá? Qualquer número elevado a 0 vai ser igual a 1. Então, ele vai passar aqui em cima do 1, no eixo y, tá? Agora, esse gráfico, ele é crescente ou ele é decrescente? O que está acontecendo? Ele é uma função crescente, porque olha o que acontece com os valores do y. Ó, meu gráfico está subindo. Conforme eu aumento os valores do x, meu gráfico vai aumentando, ele vai subindo. Então, a gente fala que isso aqui é uma função crescente, ok? Vamos fazer mais um exemplo? Tá aqui, ó, eu quero fazer agora o 3 elevado a x. Mesma coisa, tá? Vou usar como os valores de x o 2, 1, 0 e o menos 1. Então, agora é 3 elevado a x. Para o x valendo 2, 3 ao quadrado. O que é 3 ao quadrado? É 3 vezes ele mesmo. 3 vezes 3, 9. X valendo 1, isso é 3 elevado a 1. 3 elevado a 1, copio 3 uma única vez, tá? Para o x valendo 0, isso é 3 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0, 1. E x menos 1 vai ficar 3 elevado a menos 1. Expoente negativo, inverto. Quem está aqui embaixo do 3? É o 1. Então, isso é 1 em cima, 3 embaixo. E esse menos 1 vai ficar mais 1.
1/3 elevado a 1 é só copiar 1/3. E agora nós vamos para o gráfico, colocando esses pontos no gráfico. Então, o que que eu tenho aqui, ó? Para o meu x valendo 2, eu vou unir com o y valendo 9. Então, vamos lá, o x valendo 2 está aqui, o y valendo 9 está aqui. Vamos subir esse 2 aqui, até chegar lá em cima e se unir com o 9. Marquei aqui o primeiro ponto. O x valendo 1 vai unir com o y valendo 3. Então, o x valendo 1 tá aqui, y valendo 3 tá aqui. Então, vamos unir. Vai subir o 1 até encontrar o que vem do 3. Marquei outro ponto. O x valendo 0 vai encontrar com o y valendo 1. Então, tá aqui, ó. X valendo 0, y valendo 1. De novo, ó, ele tá exatamente em cima do eixo y. Por quê? Porque o x vale 0. E o x valendo menos 1 vai dar 1/3. X valendo menos 1 tá aqui. Aonde tá 1/3? 1/3 tá entre o 1 e o 0. Em que lugar exatamente? É como se eu dividisse esse espaço em 3 partes e pegasse a primeira aqui, tá? Isso é 1/3. Esse 1/3 tem que juntar com esse menos 1. Vamos unir aqui. Tá aqui. Agora, vamos unir e formar a curva, tá? Então, tá aqui. Formando a nossa curva. Ele tem que ir lá no 9 agora, ó. Tá? De novo, aqui, cada vez mais próxima do x, mas não vai ultrapassar e vir para aqui, pro lado negativo do y. Certo? De novo aqui, ó, passou no 1 do y, porque eu tenho um 3 elevado a 0. Qualquer coisa elevada a 0 dá 1. E aqui, conforme eu aumento os meus valores de x, o meu gráfico vai subindo, vai aumentando. Então, também é uma função crescente, certo? E se eu quisesse agora fazer o gráfico da função 1/2 elevado a x? Como ficaria? Vamos ver? Se meu x valesse 2, ficaria como? 1/2 elevado a 2. Vou repetir minha base, que é 1/2, duas vezes. 1/2 vezes 1/2. Multiplico. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho 1/4. Se meu x está valendo 1, eu vou pegar minha base 1/2 e vou elevar a 1. 1/2 elevado a 1, copio uma vez só, é o próprio 1/2. Se meu x vale 0, eu tenho a minha base 1/2 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. E se a minha base vale menos 1, a minha base 1/2 vai estar elevado a menos 1. O que acontece mesmo quando o expoente é negativo? Inverto, o 2 vai para cima, o 1 vai para baixo, e meu expoente, que é negativo, fica positivo. Esse 1 embaixo aqui, ó, não tem necessidade. Então, é 2 elevado a 1. 2 elevado a 1, 2. Vou transportar para o meu gráfico agora. Se o x vale 2, o y vale 1/4. Então, vamos lá. Onde está esse 1/4? Entre o 1 e o 0, eu vou dividir em 4 partes. Vou pegar a primeira, tá? Então, aqui, ó, para o x valendo 2, eu vou pegar meu 1/4. 1/4 tá aqui, ó. Vamos unir esses dois valores, bem pequenininho aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é 1/4. Para o x valendo 1, meu y vale meio. O meio, esse entre o 1 e o 0, dividido no meio. Tá aqui, ó. Então, para o x valendo 1, o y vale meio. Tá aqui, ó.
Por o x valendo 0, o y vale 1. Então, ó, x valendo 0, y vale 1. De novo, ó, vai passar no y igual a 1. Porque qualquer coisa elevado a 0 é sempre 1. E para o y, para o x valendo menos 1, vale 2. Então, o x valendo menos 1, eu vou unir com o 2 que vem daqui. Tá aqui o outro ponto. Vou traçar o meu gráfico aqui agora, ó. De novo, agora, ó, ele vem descendo, descendo, também vai quase encostar aqui embaixo, mas não vai ultrapassar pro lado negativo do y. Qual a diferença desse gráfico aqui pro meu anterior? A diferença é que o anterior, ele era uma função crescente. Conforme eu aumentava o valor do x, o meu gráfico ia aumentando, ia crescendo. Aqui, conforme eu vou aumentando o valor do x, meu gráfico vai diminuindo. Então, essa é uma função decrescente, tá? Como que eu sei quando é uma função crescente e uma função decrescente? Eu vou observar o seguinte fato. A minha função, ela não é escrita dessa forma. F de x é igual a a elevado a x. Eu vou olhar sempre o meu valor do a. Se o a ele for maior que 1, tá? Eu vou falar que ela é uma função crescente. Perceberam? Nesse exemplo ele era 3, no primeiro exemplo que nós fizemos era 2, pode ser 4, 5, tá? Toda vez que ele for maior do que 1, eu vou ter uma função crescente. O gráfico vai estar desse jeito aqui, aumentando. Agora, toda vez que o a for um valor que tiver entre 0 e 1, ou seja, ele for uma fração em que o de cima for 1 e o de baixo for qualquer outro valor, ele vai estar entre 0 e 1. Eu vou ter uma fração decrescente, tá? E aí, meu gráfico vai ser o contrário. Vai estar assim, ó, nessa posição, tá? É dessa forma que eu sei se a minha função é crescente ou decrescente. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham entendido.